estamos estudando é o enxergar para planejar. Nós já iniciamos ele na semana passada. Hoje, na página 100, nós encontramos o subtítulo assim, ó, Organização e mobilidade nas ruas. Primeira pergunta aí na tela. O que é mobilidade? É a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área urbana para trabalhar, comprar ou visitar alguém. Então, se você está na sua casa e vai fazer um deslocamento até o shopping, né? Se você está na sua casa e vai se deslocar até a escola. Então, para isso, você pode usar diversos tipos de transporte, né? Ou até mesmo a pé, se for pertinho. Você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, né? Ou van escolar. Tudo isso faz parte da mobilidade, do deslocamento que as pessoas fazem na cidade. Então vamos ver o que diz o nosso livro aí na página 100. Acompanhem a leitura aí com a prof, tá? Ao ver imagens de satélite que vocês observaram no Google Maps, que tem ali a imagem do satélite, que seria a imagem aérea de um certo local, você pode observar que algumas ruas, avenidas ou rodovias são traçadas em uma linha reta, outras em linha curva. Na página 82, você conheceu como o bairro Icaraí foi formado. As ruas desse bairro Icaraí foram planejadas e abertas seguindo o traçado xadrez, ou seja, em formato quadrado, parecendo aquele jogo de xadrez, né? Porém, nem sempre é assim. Vamos ver? A vista aérea da parte da cidade de São Paulo. Estão vendo aí? Por que o traçado das ruas eles seguem padrões diferentes? Porque o menino está perguntando. Página 101. Vamos descobrir? As ruas elas são traçadas de diferentes formas por diferentes razões. Vamos ver alguns exemplos disso? Em Morretes, no Paraná, as ruas foram definidas a partir de um trecho do rio. Em Boa Vista, capital de Roraima, as ruas foram definidas a partir do prédio dos Três Poderes, que está situado na praça central da cidade. Então, por diferentes razões, as ruas elas são traçadas de formas diferentes, tá? Então, se tem um rio, se tem uma praça, isso tudo vai depender do local, né? Ao ver imagens de satélite, você pode observar algumas ruas, avenidas ou rodovias que são traçadas em linha reta, outras em linha curva, para facilitar a mobilidade das pessoas, né? Para observar, então, o tracejado das ruas, avenidas, você precisaria entrar no Google Maps ou um outro site que te daria a visão aérea, através dos satélites que nós já vimos também. Então, nós temos essa imagem, uma outra imagem também que você encontra no Google Maps. E assim, nós vemos como as ruas elas foram formadas, né? Algumas elas foram formadas através de um ponto central. Aqui pode ser uma praça, aqui também, ou um monumento histórico, né? Essas ruas aqui foram formadas a partir deste Jardim Iguaçu. Olha, vocês estão vendo que ele percorre aqui e as ruas elas vão se dividindo em volta dele. Então, existem várias razões pelas quais as ruas são tracejadas da forma que elas são. Mas, de qualquer forma, as pessoas que planejam as cidades, elas pensam na maior mobilidade, ou seja, tudo é planejado para que as pessoas tenham facilidade nos acessos aos locais, né? Então, as ruas, avenidas, elas possibilitam isso, que as pessoas consigam se locomover, né? Você sair de um lugar e ir para o outro. Na página 101, mostra aí a vista aérea da comunidade da Rocinha, que fica no Rio de Janeiro. Então, em alguns bairros ou comunidades, as ruas foram abertas a partir da ocupação das pessoas. Então, não teve planejamento, como nós vimos antes. Por conta do crescimento acelerado dessas cidades, como nós vemos nessa foto. Então, não consigo nem observar direito a divisão das ruas, né? Cadê as ruas, as repartições? É difícil porque não houve planejamento. As pessoas começaram a habitar nesses locais, construir casas e o crescimento foi acelerado, não teve tempo para planejar. São locais de periferia e muitas vezes de difícil acesso. Na página 102,
fala de uma outra realidade, bem diferente da que acabamos de ver. Em algumas cidades ou bairros, as ruas são planejadas antes de serem abertas, como podemos ver no mapa turístico de Palmas, que é a capital de Tocantins, em ruas em formato xadrez, que nós vimos no início, né? Que são esses quadradinhos que nós vemos na imagem aqui. Vocês estão vendo os tracejados? É uma área verde, arborizada, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, um ar mais puro. Então, uma cidade bem planejada. Mesma coisa nós vimos em outro momento na cidade de Brasília. Também foi planejada a maioria dos locais, né? As ruas e avenidas de uma cidade servem para o deslocamento das pessoas, veículos, né? Então, elas precisam estar em boas condições para garantir a mobilidade urbana. Como ninguém gosta de perder tempo no trânsito, quem que gosta de ficar parado no trânsito? Ninguém, né? As cidades precisam desenvolver meios de fazer com que a população se desloque do centro para a periferia, da periferia para o centro, no menor tempo possível. Então, são feitas rotas, né? Ruas que não existiam passam a existir para que novas rotas possam ser disponíveis às pessoas que fazem o trajeto da periferia para o centro, do centro para a periferia, porque se existir apenas um caminho, pode ficar congestionado, né? Então vamos trocar uma ideia aqui agora rapidinho. Qual das cidades que eu mostrei para vocês, elas oferecem melhor possibilidade de deslocamento de pessoas e veículos em suas ruas? Foi ali no Rio de Janeiro ou em Palmas, no Tocantins? O que vocês acham, hein? Ou aquela imagem de São Paulo, que também nós vimos que é bem organizado. Eu acho que ali em Palmas, Tocantins, as avenidas são largas, né? Vocês viram? Vamos voltar para ver? Olha, a avenida larga, cabe 4 carros, um do lado do outro, né? Então, esse tipo de construção, de melhoria que é feita na cidade, aumentando muitas vezes as avenidas, promove um deslocamento melhor, né? Estando em uma cidade grande, em horários de pico, que é aquele horário que todo mundo vai trabalhar ou estudar, né? A movimentação é maior e muitas pessoas estão indo e voltando do trabalho ou da escola, você poderá deslocar-se com maior rapidez se a cidade estiver preparada para isso. Então, se as avenidas forem largas, se tiverem rotas alternativas, né? Então, você poderia se deslocar em seu carro, num transporte coletivo de ônibus, em um transporte coletivo de trem, a pé, de bicicleta, por uma ciclovia ou outro meio de transporte. Olha o tanto de alternativas que você teria para se deslocar. Muitas pessoas que têm carro, às vezes preferem pegar o transporte coletivo, porque tem a via do ônibus. Não sei se vocês já repararam ali na CIS Brasil, tem o corredor do ônibus. Então, só os ônibus podem passar por ali. Muitas vezes, as vias dos carros está com um maior trânsito e a dos ônibus não. Então, às vezes, as pessoas, mesmo tendo carro, preferem usar o transporte coletivo, né? Na página 103, fala da mobilidade para todos, ou seja, para que todos os cidadãos consigam se locomover, ir para os locais que precisa sem muita dificuldade, né? Para isso, é necessário que as ruas e avenidas sejam largas, como a prof mostrou ali em Palmas, Tocantins, aquela avenida que cabe até 4 carros um do lado do outro, né? Quando as avenidas são largas, cabe o maior fluxo de carros e isso contribui para que não haja trânsito e às vezes, mesmo quando tem trânsito, flui com mais rapidez, né? Então, seria essa a primeira parte do que é necessário para que haja essa mobilidade. Em segundo, nós vemos que é necessário que sejam oferecidos passeios públicos ou calçadas de boas condições para quem se locomove a pé, que são os pedestres, né? Então, se você está andando, não é legal que você ande pela avenida ou pela rua, precisa que as calçadas estejam em bom estado. Ou até mesmo se a pessoa é deficiente física, imagina que ela precisa subir a cadeira de rodas dela numa calçada que não tem acesso para isso, né? Então, isso tudo precisa ser visto, precisa ser planejado e feito para a melhor mobilidade de todos, né? Aí tá falando agora das pessoas portadoras de necessidade, né? Então, precisam de acessos especiais nas calçadas, nos transportes públicos, né? Então, é necessário que tudo seja adaptado para atender a todos.
E, por fim, que ciclistas tenham ciclofaixas disponíveis e bem cuidadas. Então, é uma coisa a se pensar, é um planejamento que precisa ser feito para que tanto a pessoa que se locomove de carro, quanto a pessoa que se locomove a pé e a que se locomove de bicicleta possa ter acesso a todos os locais. Então, é nisso que precisam pensar as pessoas que planejam a cidade, né? Depois que você já ouviu a minha explicação, fizemos as leituras. Se você prestou atenção direitinho, vai tirar de letra, tá? Agora você vai fazer aí na página 103, aqui onde vivo, e na página 104, essas duas perguntinhas, pergunta 5 e pergunta 6. A prof comentou aí com vocês que muitas pessoas que têm carro preferem deixar o carro em casa e fazer o trajeto de casa para o trabalho ou para a escola de transporte público. Por quê? Além de você não ter tanto problema de estresse no trânsito, né, com aquele trânsito intenso, porque existem os corredores de ônibus, tem também a questão financeira que você consegue economizar, porque enquanto você está parado no trânsito, a gasolina vem indo embora, né? E o valor da passagem ou do transporte público, se for trem ou ônibus, metrô, é o mesmo. Às vezes ocorre algum reajuste, né? E tem até as integrações, que você passa em 2 ônibus pagando um valor menor, né? Então, são algumas facilidades do transporte público, né? Então, você não pegaria tanto trânsito, o valor ficaria mais baixo por conta do combustível, né? Deu para entender que algumas pessoas preferem deixar o carro em casa e ir de ônibus por isso? Você faria isso se fosse adulto, tivesse que escolher entre deixar o carro em casa ou ir de carro? O que você faria, né? Respondam aí as perguntinhas 5 e 6 e assim nós encerramos a matéria de geografia, tá bom? Um abraço da prof, faça aí com bastante capricho. Se tiver dúvida, me pergunte lá no Telegram, tá bom? Um abraço.